Olá, bem-vindo a Isto é Sua História. Eu sou Bianca Oliveira e hoje eu tô com a Luciana Fernandes, fundadora da LTC. Obrigada, Luciana, pela sua presença. Eu que agradeço, Bianca. É um prazer estar aqui. Eu sempre fui assinante da Isto É desde os meus tempos de vestibular, então imagina só. E depois, ao longo da faculdade, depois já formada trabalhando, Isto É era a minha literatura de final de semana. Então é realmente um prazer estar aqui. Ai, que legal. Fico muito feliz em saber. Conta onde você nasceu, sua formação. Me conta um pouquinho da sua história. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos lá. Bem, eu sou filha de imigrantes. Minha mãe é portuguesa, meu pai é espanhol. Então ali já começou um pouco a minha veia internacional, de entender que o mundo não tem fronteiras, né? Eu sempre tive que lidar ali com eles, e eles contando como que era o país deles e tudo mais, e a gente sempre fez viagens internacionais, então desde pequena eu entendia que o mundo era algo muito maior do que São Paulo e Brasil, né? Sim. E depois eu acabei indo para a área de direito, porque meu pai sempre trabalhou com construção civil, e é uma área que acaba, de uma maneira ou outra, tendo relacionamento muito estreito com o jurídico, porque sempre tem questões jurídicas envolvidas. E aí o direito acabou surgindo como um olhar que eu tinha das questões que meu pai resolvia, e eu pensava, puxa, quero trabalhar nesse ambiente. Sim, você se inspirou um pouco nele, né? Foi, de verdade. Mas aconteceu que eu nunca fui trabalhar com meu pai, nunca fiz absolutamente nada para ele. Acabei na faculdade já me interessando muito pela área internacional. Eu fiz a Universidade Mackenzie, né? Me formei em 1997. Naquela época ninguém falava de globalização, era uma coisa muito escassa, ninguém sabia nem direito o que era isso, do que se tratava. Sim, não tinha internet Não nessa tinha época, né? Era muito internet. diferente, era outro mundo. Exatamente, a gente só tinha acesso às coisas que aconteciam fora do Brasil se a gente viajasse. Sim. Fora isso, eram notícias do mês passado, Ou se então lesse o jornal de cabo a rabo. exatamente. Então era uma outra realidade. Eu acabei então depois da faculdade tendo algumas experiências profissionais em outras áreas, até no criminal, enfim. Mas depois eu acabei indo para o banco ABN AMRO, que foi a última instituição onde eu fui funcionária, vamos dizer assim, né. O banco ABN AMRO, um banco internacional, foi o banco que comprou o Banco Real, e eles tinham uma área que cuidava dessa parte de estruturação de operações, estruturadas no exterior, né, então eram Legal. operações estruturadas do banco. Eu trabalhava nessa área, foi a última área onde eu trabalhei. E em 2005, a ABN resolveu vender no exterior toda a parte de agentes fiduciários, que a gente chama nesse mercado, que são as empresas, pequenas empresas do banco lá fora, que cuidavam das estruturas internacionais do banco e dos clientes. Essa empresa que adquiriu esses serviços lá fora, como já tinha algum relacionamento aqui com eles no Brasil, eles resolveram abrir um escritório aqui no Brasil e me convidaram para ser parte dessa equipe. Nossa, que legal. E então sair do banco, me desvincular de banco, me desvincular de serviços financeiros e ficar só com a parte jurídica de estruturação de investimentos no exterior. Que era uma parte que você já conhecia, já tinha experiência. Exatamente. Só que dentro do banco e atrelada sempre às operações do banco e dos clientes do banco. Então, em 2006, eu fui para um escritório em que era um escritório pequeno, era eu e mais 2 advogados. Então, a gente cuidava de tudo. Eu tinha que cuidar da internet, eu tinha que cuidar da faxineira, eu tinha que cuidar do telefone, o serviço que não funciona, do cliente, da proposta, da estruturação, de preencher formulário. Fazia praticamente tudo Sim. que, que Tudo que era uma empresa necessário. precisa. Tudo que uma empresa precisa. Dentro do banco, a gente tinha toda uma estrutura. Então, o grande desafio aí no início foi exatamente esse, né? Eu saí de uma grande instituição que eu era bem paga, inclusive, para Sim. estar ali, e fui para uma instituição que ninguém conhecia no Brasil, uma marca, representando uma marca que ninguém nunca tinha ouvido falar, ganhando menos, mas eu vi nisso uma oportunidade, né, de começar a empreender. Então, toda a trajetória foi pautada sempre em parcerias, né? A gente não podia divulgar muito o que a gente fazia, porque tinha ainda um estigma no mercado de que investir no exterior era crime, de que estava atrelado a alguma operação ilícita. Então, a gente tinha muito receio até de falar disso
publicamente, Sim, imagina, nem sim. me imaginava fazendo uma entrevista como essa naquela ocasião, falando Ah, eu do que eu imagino. fazia. Outros tempos, né? Eram outros tempos, então a gente tinha muito receio de todo esse mercado. No Brasil quase não se falava disso, desse serviço, então menos ainda. Geralmente quem prestava esse tipo de serviço eram advogados americanos, ou do Caribe, ou da Europa, Olha, enfim, que vinham para cá, vendiam o serviço, depois iam embora, ou os clientes iam para lá e contratavam, entendi. enfim. Então vocês foram pioneiros aqui no Brasil. Fomos bem pioneiros aqui. Depois eu acabei gostando tanto, né? E fui me especializando cada vez mais nessa área. Fui fazer faculdade, fui fazer pós-graduação, fiz uma pós-graduação em Direito Internacional Ah, que bacana. na Onde você GV. fez? Olha, Na muito legal. GV era Direito Tributário, na verdade, que eu voltei para essa área internacional, né? Fiz uma montagem dos módulos para que fosse nessa área do tributário internacional. Sim. E aí, nessa área internacional, também acabei fazendo pós-graduação em Stanford, mais voltada para a área de tecnologia. Já, né, nessa questão, falando de tecnologia aí, como é que a gente usa a tecnologia com relação ao bem-estar das pessoas, né? Stanford tem uma grade bem interessante com relação a isso. Ah, eles são vanguardistas, né? Eles são, é um outro universo. Fiz também um MBA na Universidade de Miami, também para negócios internacionais. Agora mesmo estou fazendo também uma outra pós-graduação em negócios internacionais, porque a gente vem trabalhando bastante com a questão de vistos e cidadania no exterior. Então, estou me especializando bastante nessa área para poder atender cada vez melhor os clientes. Então, Legal. enfim. E aí, voltando um pouquinho lá atrás, o que aconteceu foi que essa empresa internacional que a gente representava aqui no Brasil, num determinado momento, não acreditou mais no Brasil. Achou que o Brasil, enfim, pelas questões políticas e tudo que a gente passa aqui, que o Brasil não era uma área muito boa para estar. É uma questão de mercado, talvez, né? É. Sim. E decidiram que não iam mais ter a representatividade como tinham no Brasil. Foi então que eu decidi, né, vi a necessidade de continuar trabalhando da maneira como eu trabalho, porque eu já tinha uma carteira interessante de clientes que confiam em mim, que gostavam do que eu fazia, que estavam ali por mim e não pela bandeira que eu trazia para eles. Então, nasceu a LTC. Olha, que legal. A Isso LTC foi em que passou a ano? ser... Isso foi em 2012. Olha, que legal. Então, a LTC, ela passou a ser o brand que a gente utiliza, a Latin America Trust Company. E hoje a gente tem uma base de clientes, muitos deles que começaram ali, que já me conheciam da época de banco, que já eram clientes no banco. Então, eu tenho clientes aí com mais de 20 anos que estão com a gente, que a gente acompanha. Você realmente fidelizou esse pessoal, né? Sim, pessoas que vieram, que eram executivos de grandes empresas e hoje estão aposentados, ou que começaram lá atrás um pequeno negócio e já queriam expandir, fazendo negócio no exterior, ou mesmo tendo uma parte do seu patrimônio lá fora para poder ter uma diversificação. E aí a gente veio acompanhando famílias que, enfim, os filhos cresceram, casaram, descasaram. A gente veio acompanhando toda essa trajetória desses clientes até hoje. Olha Então, por só. isso que eu acho que a gente tem essa fidelização deles, né? Cria até um Acompanhando. vínculo, né? Já tem um vínculo, exatamente. Então, a gente começou a história da LTC nesse momento que eu comentei. E ela veio crescendo, né? Em função desse vínculo que a gente tinha com os clientes, que eles mesmos acabam muitas vezes indicando os seus amigos, indicando os outros clientes. E também os nossos parceiros. A gente sempre teve, eu acho que uma relação muito verdadeira com os nossos parceiros. A gente respeita demais as parcerias. Então, eles nos trazem clientes, nos trazem soluções. E a gente entende que quando um cliente ele vem indicado por alguém, é porque esse alguém confia no nosso trabalho. Ah, com certeza. Então eu Nada respeito como a demais, indicação, né? demais, porque a gente sabe, né, indicar alguém é complicado, né, porque você está colocando, querendo ou não, a sua chancela ali. Então, quando um advogado, um contador, um consultor, ele nos indica, a nossa responsabilidade é muito grande. Sim. E a gente veio sempre sendo muito, muito honesto, muito transparente e muito cuidadoso com todo esse processo. Então, eu acho que é isso que fez com que a gente crescesse como cresceu. E aí você me fala para eu contar um pouco da minha história, e eu não tenho como não contar um fato que é ainda muito importante na minha vida. Na pandemia, comecinho da pandemia, em 2020, eu perdi minha filha. Minha filha estava com 25 anos, no finalzinho da faculdade de medicina,
e ela faleceu ali no comecinho da pandemia. Então, é claro, Ai, o meu mundo desabou, né? Foi sim, muito complicado, eu fiquei muito perdida, sem saber o que fazer, e, enfim, à base de medicamentos, sabe, para sim, conseguir, sim. enfim, respirar e retomar a vida. Então, foi uma fase muito difícil. Mas o que eu vejo de tudo isso, que eu acho importante, do lado da LTC, é que nesse momento eu percebi o quanto a LTC já existe um quantum ali. Ela não depende mais de mim. A empresa não depende mais de mim. Ela já tem uma vida, uma história, né? Já tem uma vida. Então, assim, pessoas vêm, pessoas vão, mas a continuidade orgânica dela continua. E isso não me impediu, porque eu fiquei ali. Eu não fiquei totalmente afastada, porque o trabalho sempre foi muito importante para mim. Até para minha Pra é, conseguir retomar, né? o meu processo de retomar, isso foi muito importante. Sim. Mas é claro que num primeiro momento, durante um ano e meio mais ou menos, eu participava muito pouco do dia a dia, eram mais questões pontuais, até porque ainda estava naquele momento do abre e fecha, né, Ai, foi da uma época pandemia, muito aquela complicada, loucura né? toda. A gente fez uma época de home office, enfim. Mas depois, quando eu retomei, as coisas foram caminhando e nada disso impediu de que a gente saísse de 8 funcionários, que era o que a gente tinha lá em 2020, para 18, que é o que a gente tem hoje. Caramba, olha Né? só. Então, em 4 anos, a gente deu um salto, assim, bem Sim, significativo. E apesar de eu não estar tão presente naquela ocasião, de eu não estar tão ativa naquela ocasião. sim, Então, isso, olhando para trás, me deixa feliz de saber que a LTC, querendo ou não, foi um filho que cresceu e, e sim. caminhou com as próprias pernas. É, você deve ter uma equipe muito boa, né? Muito capacitada Sim. para te dar todo esse auxílio, né? Que você precisou também. Sim, a gente tem. A minha grande preocupação sempre foi, Bianca, desde o início, o que eu falo que são os pós-venda, né? Os serviços Ah, do depois do vendeu. sim. Porque vender um serviço tem um desafio, claro que tem, um grande desafio. Agora, o desafio maior é você manter esse cliente. Ah, com certeza. É Fidelizar, você né? dar serviços a ele depois da venda. Porque o que a gente faz pode até ser considerado um commodity, sabe? Sim. Quero abrir uma empresa. Você pode. Hoje você abre empresa pela internet, em Aham. aplicativo, é muito simples, mas não se trata disso. Se trata do que é que eu vou fazer com essa estrutura, Sim. do que eu vou fazer com ela, onde eu vou utilizar, que tipo de patrimônio eu vou colocar. E onde entra o trabalho da LTC aí? O nosso trabalho entra exatamente nisso, né? A gente, junto com o cliente, a gente busca desenhar a melhor estrutura para ele. Não a melhor estrutura da moda ou que está todo mundo fazendo, não. A que é para ele, a que vai realmente servir para ele. E que muitas vezes pode ser até uma coisa mais simples do que o que ele está buscando, que Sim. acho que é um grande diferencial que a gente tem, é que a gente busca sempre trazer a maior simplicidade possível para ele. Para que ele vá se adaptando, até porque as questões internacionais são muito distintas do que a gente tem no Brasil. Tudo lá fora é diferente. Então, quando a gente fala de investir no exterior, quando a gente fala de mudança de cidadania, de residência, enfim, são várias nuances que são integradas dentro desse processo. Sim. Né? Então, eu falo de domicílio atual dele, o domicílio futuro dele, dos filhos, do patrimônio. Tem uma série de nuances que estão envolvidas aí. Então, a gente Sim. senta com o cliente para realmente entender qual é a realidade de vida hoje, quais são os planos que ele tem para os próximos 5, 10 anos, para que a gente possa desenhar uma estrutura que faça sentido com a vida dele. E a gente sempre fala, inclusive um slogan do escritório, que por trás de cada estrutura jurídica existe uma história. E é uma Muito história de vida. importante. E eu tenho que entender essa história de vida do cliente, né? Sim, E ao sim. longo do tempo, também poder fazer algumas alterações necessárias, porque clientes casam, descasam, se aposentam, morrem, têm problemas na empresa, enfim. Tem filhos, enfim, coisas acontecem. E a gente tem que estar preparado para todos esses momentos de mudança, saber que algumas adequações na vida estrutural dele também tem que acompanhar isso, para que Ah, ele com não certeza. passe por nenhum percalço. Tem que ser personalizado mesmo, né? Tem que ser personalizado, exatamente. Como você definiria sua empresa? No sentido de o que ela oferece? Quais são os diferenciais dela? O principal diferencial é exatamente a questão do acolhimento. Né? A gente acolhe o cliente para que ele não se preocupe com absolutamente nada com relação àquilo que foi feito como estruturação do seu patrimônio. Certo. A intenção é que ele possa
pegar o patrimônio dele e fazer os investimentos que ele tiver interesse, os quais ele consiga se identificar melhor, ou até mesmo poder fazer mudanças, como eu comentei, de país, que muitas Sim. vezes é um sonho das pessoas mudarem de país, terem experiência no exterior. Então, o nosso papel é cuidar de toda essa parte burocrática, toda essa parte estrutural, jurídica, para que ele não se preocupe com nada disso. E sim se preocupe do onde ele vai morar, onde ele vai investir, onde os filhos vão estudar, Sim. que tipo de ativo ele quer ter, qual rentabilidade ele está buscando. Essa tem que ser a preocupação dele. E não se, meu Deus, será que eu entreguei a declaração de imposto de renda, sei lá, americana? Nossa. E se eu não entregar, quais são os problemas? O que pode acontecer? Né? Porque o que acontece muito no nosso mercado, e assim, é um costume que a gente observa, tem muito essa questão do varejo, né? Que vende uma estrutura como se fosse algo simples, compra aqui, tá aqui a documentação, e depois se vira. Mas não pontua o cliente, olha, se você não fizer a entrega da sua declaração lá na jurisdição, você vai ter problemas. Você Nossa. pode ter Outro problemas, país, né? inclusive no aeroporto, quando você for viajar. Sim. Chegando num determinado país, você pode estar com o seu nome listado lá. E também tem a parte Brasil, né? Tem a parte local aqui no Brasil. Nós, como contribuintes brasileiros, residentes aqui, temos obrigações também a cumprir. Quando temos investimento, quando temos algum tipo de estruturação no exterior. E é importante a gente cumprir isso de maneira correta, para não ter problemas. Então, Sim. dar esse suporte ao cliente para que ele saiba que ele vai fazer o processo de internacionalização dele de uma maneira simplificada é basicamente o nosso papel. Muito legal. Como vocês simplificam isso? Como que é isso na prática? Bom, na prática, o que a gente faz é o seguinte: toda a parte de entregas de declaração, a gente tem uma equipe que é voltada 100% para isso. Então, eles estão o tempo inteiro olhando para as jurisdições com as quais a gente trabalha, são mais de 20, antenados para entender quais são as mudanças que estão acontecendo, quais são as obrigações, porque o mundo, desde que aconteceu a queda das Torres Gêmeas, o mundo mudou muito, né? Assim, em termos de responsabilidade. Porque quando se percebeu que o patrimônio, né, que o dinheiro que patrocinou toda aquela maluquice do 11 de setembro circulou dentro de sistema bancário e nos Estados Unidos, quando se viu isso, o mundo percebeu que não dava mais para ser leviano com relação a informações. Sim. Não dava mais para ser leviano com relação à circulação de recursos ao redor do mundo. Então, todos os países tiveram que se readequar, né? Foi uma exigência até que começou lá atrás com os Estados Unidos, com o programa do FATCA, exigindo que os países se reorganizassem e todos tivessem responsabilidade com a origem de recursos, com saber quem são as pessoas detentoras do determinado patrimônio, o que elas estão fazendo com aquele patrimônio. Então, todos os países foram se organizando. Isso fez com que todos os países que, de alguma maneira, sempre foram hub de investimentos ou de estruturas internacionais, começassem a fazer exigências que antes eles não faziam, que era tudo muito mais simples. Então, hoje eu tenho países que, por exemplo, não têm tributação, mas que eles exigem, sim, que apresente um balanço. Ele quer saber onde é que o recurso está sendo utilizado, como é que isso está sendo feito. Aí você me diz, mas se ele não cobra imposto, por que ele quer saber isso? Porque ele quer ter certeza que as estruturas que eles têm nesse país não estão envolvidas em nenhum tipo de ilícito. Faz sentido, né? É uma Com responsabilidade, certeza. né? Então, se o cliente não estiver bem amparado nesse sentido, ele vai ter problemas, ele vai ter penalidades lá fora, né? Então, a gente tem um time que está voltado para isso. Na parte de mudança de domicílio fiscal, na parte de mudança de cidadania, por exemplo, cada país tem uma peculiaridade, que inclusive muda a questão tributária do cliente, né? Porque sendo residente no Brasil, a estrutura internacional dele funciona de uma determinada maneira. Se ele vai morar num outro país, o outro país entende aquela estrutura de uma outra maneira. Então, muitas vezes ele tem que readequar aquela estrutura, né? E as mudanças vêm acontecendo nos últimos anos com bastante frequência. Então, não raro a gente encontra clientes que montaram sua estrutura com algum escritório, algum advogado no exterior e que não estão sabendo o que está acontecendo. E aí a gente recebe a estrutura e vê que tem uma série de irregularidades, uma série de penalidades, ou que até muitas vezes ele tem estruturas montadas e que ele não vai poder nem movimentar o patrimônio dele, porque ele não cuidou de manter aquela estrutura de uma maneira compliant com tudo que a jurisdição solicita. Então, é um grande problema, por exemplo, um imóvel que está detido dentro de uma estrutura que perdeu a sua validade jurídica. Nossa,
É uma tragédia, né? É uma tragédia. Então, o nosso papel é exatamente esse, né? A gente assume essa responsabilidade de cuidar 100% para que nada disso aconteça com relação à estrutura jurídica dele. Então, por isso a gente tem uma área voltada para isso. Na área do onboarding, a gente tem um time que é voltado justamente para aquela conversa inicial, onde a gente tem com o cliente, para entender toda a história do cliente, chegar ao melhor desenho, a melhor proposta. Então, sim, a gente estruturar tudo desde o início para que ele tenha todo o desenho realmente implementado. Então, é assim que a gente trabalha, para que tudo esteja 100% correto. E depois, no jurídico, a gente cuida de todas as alterações que ele tem que fazer dentro da empresa ao longo da vida, porque essas alterações, como eu comentei, É acontecem. natural, né? Casamentos, filhos, separação. Às vezes o cliente esquece de avisar que se separou e a esposa dele é herdeira num patrimônio lá fora, por exemplo. Olha só, Então, de tempos em tempos, pode a dar um gente. problemão, né? Um problemão. Em tempos, mesmo o cliente não nos procurando, a gente procura, a gente tem esse trabalho ativo de Olha que legal. entrar em contato com o cliente. Como é que tá? Tá tudo bem com você? Tem alguma alteração que a gente poderia fazer na sua estrutura, revê-la? Porque assim como a vida, ela é dinâmica, né? As Com coisas certeza. acontecem. As Então, coisas mudam também, né? então é muito importante a gente fazer esse olhar constante em tudo isso. E se a pessoa decide voltar para o Brasil, vocês ajudam nisso A também? gente também ajuda nisso, que é bastante importante, né? Um processo que também, se não forem observados alguns detalhes, podem trazer algumas consequências, porque ele já foi residente no Brasil, ele é cidadão brasileiro e está Sim. voltando. Então, o processo de voltar tem que ser muito bem feito para que o fisco brasileiro entenda isso da maneira correta, como deve ser, Sim. né? Não entenda que tenha ocorrido nenhum tipo de irregularidade para ele não ser penalizado por estar voltando, né? Isso. E acontece muito, sabe, Bianca? Porque as pessoas, e é uma coisa que a gente faz, que é do nosso costume, que não é, como eu sempre falei, eu não quero nunca vender gelo para esquimó, né? Dizem que o bom Claro. vendedor vende gelo para esquimó. Eu não concordo. Porque o dia que o esquimó descobrir para que serve aquele gelo, ele vai falar mal de você para todo mundo. É verdade. Né? Faz total sentido. Então, a gente nunca foi assim. Eu nunca tive esse princípio, né? Uma das grandes preocupações que eu sempre tive, de realmente trazer para o cliente o que é necessário para ele, nada mais além disso. Né? Porque se eu vendo para ele uma estrutura que ele não precisa, amanhã ele descobre, percebe que ele não precisava, Sim. só porque eu vou ganhar mais, Não vale a pena, né? não vale a pena. Não vale a pena. O nosso nome, sabe? A nossa formação, do quanto a gente trabalhou para estar até aqui, vale demais para isso acontecer. Então, Sim. é muito importante, quando um cliente senta na nossa frente para falar, por exemplo, que ele quer se mudar de país, uma das conversas que a gente tem com ele no início é quase uma conversa terapêutica. Ah, eu imagino mesmo. Porque é eu não vou decisão direto muito falando, importante. eu quero mudar, tá bom, então vamos para Portugal, vamos para os Estados Unidos e tal. Mas não é por aí. Primeiro ele tem que entender que uma mudança de país envolve uma série de questões. Sim. Por mais que você veja coisas lindas lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, a passeio é tudo maravilhoso. Ah, é. Mas morando é outra situação, Sim. né? Então, eu sempre falo, sabe, você não vai, mas sabe aquele médico que você liga quando tem algum problema, que é a sua referência? Não vai ter lá. Sabe aquela pessoa que você chama quando na sua casa dá algum problema de encanamento, Aham. não tem lá. Um Sabe aquele recomeço, né? amigo que quando você precisa conversar, você liga e sabe que ele vai poder te atender? Também não vai ter. Então, todos esses detalhes são muito importantes, porque a mudança de um país envolve uma série de questões que muitas vezes as pessoas não pensam. Pensam na parte tributária, pensam na parte do que é bonito, enfim, do que é mais em conta. Então, essa conversa, muitas vezes, faz com que o cliente desista até de fazer uma coisa, Olha só. que até o escritório ia ganhar com isso. Mas a gente prefere não. A gente prefere não fazer, se ele realmente não tiver certeza do que ele está fazendo. Então, é bem importante a gente entender, por isso que eu volto na questão da história, a história do cliente. Ah, com certeza. Com certeza. Se depois ele se arrepende, é capaz até que ele coloque a culpa em você depois, né? Exatamente. Exatamente. E você tem algum caso que você queira contar pra gente também? Um desafio? Ou um caso que foi emblemático, importante para você? Tem alguns casos, né? Mas tem um que sempre me chama a atenção com relação à questão de sucessão de família, né? A gente tinha um cliente um casal, né? Um casal de clientes. E eles tinham um determinado patrimônio no exterior. E eles se separaram. Aí eles resolveram, então, montar 2 estruturas jurídicas, uma para cada cônjuge. Sim.
em separado, onde os filhos eram os herdeiros, os beneficiários elencados, né? E a esposa, enfim, a ex-esposa, a senhora do casal, ela teve câncer e, enfim, foi um câncer muito agressivo. Ela teve um tratamento bastante puxado ali durante um ano. E ao longo daquele ano, ela várias vezes conversou comigo e me perguntou como seria quando ela morresse, né, com relação ao patrimônio dela Sim. para os filhos. E a gente conversou muitas vezes sobre isso e eu disse para ela ficar tranquila que ia acontecer a sucessão da maneira como ela tinha elencado, ou seja, os filhos iam receber o patrimônio que ela tinha no exterior sem nenhum problema. Sim. Sem nenhum problema e sem nenhuma interferência de ninguém. Os filhos já eram maiores, na ocasião tinha 19, 20 anos, e eles iriam receber. Iam poder fazer o que quisesse com aquele patrimônio, deixei isso muito claro. Sim. E ela disse, não, tudo bem, é isso mesmo que eu quero. Ela faleceu e o ex-marido veio ao nosso escritório dizendo, olha, vocês não podem seguir com a transferência do patrimônio para os meus filhos. Eu digo, bem, Ué, a gente não só pode, como deve, porque sim. ela deixou isso por escrito. E uma das coisas muito interessantes do direito anglo-saxônico é que a vontade do decujus ou do dono do patrimônio, ela é soberana. Sim. Se ele determinar que vai ser feito assim, não há quem questione. Você pode questionar onde você quiser. Pode questionar até aqui no Brasil, por alguma questão que você não concorde, mas lá onde está determinada a execução do contrato, ele vai ser executado, não tem discussão. Então eu disse para ele, olha, infelizmente não há alternativas. Não tem brecha, né? Vai ser transferido. Sim. Mas naquele momento, eu entendi o posicionamento dele quando ele me disse o seguinte, olha, mas pensa bem, eles têm 19 e 20 anos. Eles vão receber ao redor de 10 milhões de dólares. Nossa. Como eles vão administrar isso? É capaz eles não quererem nem mais fazer faculdade, se deslumbrarem com isso. Então, naquele momento, eu entendi que muitas vezes é importante a gente exaurir algumas possibilidades com o cliente, porque eu respeitei bastante a vontade dela, mas talvez eu poderia ter dito para ela, olha, mas eles são muito jovens, talvez pontuar um pouco isso para ela, porque ela não estava, a preocupação dela era que eles recebessem sem interferência de ninguém. Claro, claro. Mas talvez, como mãe, né, eu poderia ter dito para ela, olha, esse é um patrimônio que talvez você possa organizar para que eles recebam ao longo da vida ou aos poucos, porque isso é possível lá fora, a gente consegue determinar a forma como esse patrimônio vai sendo distribuído ao longo da vida da pessoa, não precisa ser tudo 100% no momento da sua morte. E você deixa uma administração profissional para que isso seja de uma maneira bem estruturada, né, do ponto de vista de investimento, e a pessoa vai recebendo ao longo da vida, ao longo dos anos, ou enfim, quando fossem mais velhos, ou quando já estivessem trabalhando, depois de formados, mas enfim, esperar um pouco da maturidade, né? E aí, enfim, como não havia o que fazer naquele momento, o pai disse, bom, então a minha parte eu vou mudar. Eu vou colocar essas regras porque eu não quero, se acontecer alguma coisa comigo, que eles recebam mais 10 milhões e, enfim, fiquem totalmente sem perspectiva de vida, né? Mas foi uma situação que você conseguiu resolver, de certa forma, sim, né? Sim. Porque foi do jeito que ela queria, respeitou a vontade dela e o marido já teve aquele aprendizado, né? Exatamente. E o que a gente conversou com ele foi, bom, então aproxime-se dos seus filhos e ajude-os a fazer a gestão. Exatamente. De repente, né? E foi isso que aconteceu. Ele, enfim, hoje ainda administra ali junto com os filhos o patrimônio deles. Ai, que bom que deu tudo certo. E quais são os países que as pessoas mais procuram? Para morar? Isso. Portugal, ainda é a menina dos olhos do brasileiro, Portugal. Sim. Estados Unidos. Imaginei mesmo. Estados Unidos, porque, enfim, é um país que tem... Quando a gente fala de investimento, inclusive, né? É o país mais maduro que tem quando a gente fala de investimento de mercado de capitais, né? Assim, você tem uma possibilidade imensa de investimentos que podem ser feitas lá fora, né? Nos Estados Unidos, você tem empresas listadas na Bolsa... infinito número. Então, assim, é muito diferente do nosso mercado aqui.
E fora que é uma economia muito estável, apesar de todos os percalços que inclusive vem passando, de inflação e tudo mais, mas é uma economia muito sólida, né? Sim. Então, o brasileiro, quando pensa em se mudar, ele pensa muito nessa coisa da solidez, né? Ai, com certeza. Da perenidade, né? Que é algo que, infelizmente, no Brasil a gente não tem muito. Cada dia é uma surpresa, né? Tudo Sim, pode sim. acontecer. Então, esse eu acho que é o grande desafio que um empresário, né? Um investidor no Brasil tem, né? Ao lidar com todo esse percalço que a gente tem aqui no Brasil com relação a essas mudanças que sempre acontecem, né? E quando você vai para países como Estados Unidos ou muitos países da Europa também, mudanças acontecem, mas elas não acontecem de uma maneira tão drástica como aqui no Brasil e muito menos para prejudicar o investidor, né? O princípio do cuidar do investidor, do respeitar o empresário, é bem diferente do que o que a gente, infelizmente, ainda tem aqui no Brasil. E Luciana, pensando nesse mercado que ainda não é tão conhecido, né, pelo público geral, qual conselho você daria para as pessoas que querem ingressar nesse campo? A primeira coisa é se preparar, obviamente, né? Estar munido de informações, não ter vergonha de não saber, né? Muitas coisas que eu sei hoje eu não sabia quando eu comecei lá atrás. As pessoas no escritório até falam, Luciana é o Google, né? Mas antigamente eu não sabia e não existia Google, então eu tive que ir atrás das informações. Então acho que a primeira coisa é realmente se informar, estar bem informado. Se não souber, perguntar. A gente Sim, tem, eu acho que hoje o mundo é muito mais fácil, porque a gente tem a tecnologia, né, que nos ajuda a ter acesso às informações e a ter acesso a pessoas no exterior, inclusive, para poder buscar essas sim. informações, então é muito mais simples. E o foco no cliente, eu acho que esse é o principal tempero. A gente tem que sempre pensar no que é melhor para o cliente, nunca o que é melhor para você. E sempre se colocar no Não lugar do pensa no cliente, seu né? bolso, não pensa no que vai te trazer mais rentabilidade, pensa no cliente, porque ao longo do tempo é isso que vai te rentabilizar. Ele é o seu maior patrimônio. E para fechar, Luciana, me conta quais são seus planos para o futuro. Você pensa em expandir a sua empresa? Como que você tá? Sim, a gente está num momento de planejando expansão mesmo. A gente pretende abrir escritórios em outros lugares. Ah, já pode Já falar estamos quais? ainda surpresa. Legal, legal. Mas a gente vem expandindo já com alguns parceiros estratégicos em outras partes do mundo. E muito provavelmente em breve a gente vai abrir escritórios em outros lugares também. Ah, muito legal. E tem alguma previsão? Sim, muito provavelmente para 2025. Ah, logo aí. É, Logo aí. Aí é. você volta para contar pra Aí eu volto gente. para contar. Perfeito, Luciana. E você quer deixar suas redes sociais, contar um evento que você vai participar, alguma coisa nesse sentido? E eu vou participar de um evento agora no final do ano. Muito provavelmente, ainda não tenho certeza, mas muito provavelmente vai acontecer lá em Budapeste. Olha. Bom, a gente não para, né? A gente está sempre participando de vários eventos ao redor do mundo. E é um evento voltado para essa área de cidadania e imigração. O mundo vem mudando muito, né? As pessoas, não é só no Brasil, tá? Até em função de guerra e tudo mais que está acontecendo lá fora, a gente tem visto muita mobilidade, né? Então, a gente conversa com esses colegas ao redor do mundo que trabalham com isso, Sim. e a mobilidade vem acontecendo assim, a rodo. Pessoas vêm saindo dos seus países de uma maneira, assim, bastante emblemática, até diria, né? Inclusive de alguns lugares, por exemplo, da Rússia, enfim, Ah, é por as pessoas motivos, vêm né? saindo mesmo, né? Então, por isso esse evento é bastante importante agora e devo estar lá no final do ano. As nossas redes sociais, o nosso site é ltcgroup.com.br e lá você vai encontrar as nossas redes sociais, que a gente tem o Instagram e o Facebook também integrados. Ai, que legal. Foi um prazer, Luciana. Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima.